Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Estamos começando o nosso encontro com a palavra, o nosso espaço de aprendizado da palavra de Deus aqui no nosso canal no YouTube, a EPI do Rio Acima. Sejam todos bem-vindos e que possamos juntos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Nós estamos aprendendo sobre o livro de Provérbios e hoje nós vamos falar sobre discernimento, estabelecendo critérios. Discernimento, estabelecendo critérios. Eu quero convidar os amados irmãos para que abram suas Bíblias comigo lá no livro de Provérbios, capítulo de número 4. Nós iremos ler os versículos de 10 a 19. Provérbios, capítulo 4, versículo 10 a 19. Acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe, guarde-a, porque ela é a sua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho. Não passe por ele, desvie-se dele e passe longe. Os maus não dormem, se não fizerem o mal. O sono foge deles, se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais, até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em quem tropeçam. Amém. Então o tema do nosso encontro com a palavra de hoje é discernimento, estabelecendo critérios, a importância de nós estabelecermos critérios na nossa vida, a importância de termos discernimento. Por que todo cristão ele precisa ter discernimento na sua vida? Ele precisa analisar os fatos para tomar decisões, para fazer escolhas que sejam norteadas pela Palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Para começar, eu quero fazer uma ilustração. Certa vez um professor de um seminário evangélico, ele trouxe na sala de aula uma televisão e uma fita cassete e ele colocou ali uma pregação para que seus alunos ouvissem e depois avaliassem a pregação. Ao término da pregação, esse professor disse aos seus alunos: "O que vocês acharam?" E um desses alunos respondeu: "Professor, fazia tempo que eu não via uma pregação tão boa, tão edificante, tão esclarecedora." E assim foi a opinião de quase todos os alunos. Então a unanimidade da aceitação dessa pregação entre a classe fez com que o professor dissesse para eles: "O que vocês acabaram de ouvir é um fundador de uma seita que nega a divindade de Jesus Cristo." E todos ficaram espantados, porque a maioria gostou da pregação. E então o professor disse: "Ou seja, o problema não está no que ele falou, mas no que o pregador não falou." Olha que interessante. O problema não estava no que ele falou, mas no que ele não falou. E muitas vezes nós somos enganados com estudos bíblicos, com pregações de pessoas que
falam a respeito de Jesus, mas usam de uma artimanha, né? Usam ali de uma astúcia maligna que enganam seus ouvintes, dando a eles um evangelho falso, dando a eles um Cristo falso, e que muitas vezes passa desapercebido até mesmo por muitos cristãos verdadeiros. O próprio Jesus disse isso aos seus discípulos, né? Acautelai-vos, para que vocês não sejam enganados por lobos vestidos com pele de ovelhas, falsos profetas, né? Pessoas que iriam enganar a muitos. Até o apóstolo Paulo, quando se despediu dos presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, né? Quando ele disse que após a sua partida, certamente entrariam lobos que não poupariam o rebanho e infelizmente iriam enganar a muitos. Então temos que tomar cuidado, nós precisamos ter discernimento espiritual, né? Discernimento na nossa vida, né? Profissional, na nossa vida amorosa, sentimental, em todas as situações da nossa vida, nós precisamos ter discernimento, nós precisamos estabelecer critérios. Discernimento nada mais é do que você analisar os fatos com coerência, com razão, né? Para que você não seja ludibriado, para que você não seja enganado. Quantas pessoas são iludidas pelo poder da persuasão e acabam sendo enganadas, né, quando vão fechar algum negócio, né, quando vão assinar algum contrato, e acabam sendo enganadas por essas pessoas que têm a artimanha da oratória, que possuem, né, no nosso ditado popular, na nossa língua popular, a lábia, né, de enganar, de fazer acreditar na mentira. Então precisamos tomar cuidado, precisamos ter discernimento, né? Aqui no livro de Provérbios, o sábio, ele fala que a sabedoria ela precisa acompanhar, né, a nossa vida, todas as veredas em qual nós andamos, a sabedoria precisa estar conosco, e não podemos deixar em nenhum momento a instrução. Se queremos ter discernimento, nós precisamos buscar esse discernimento, né? Por isso precisamos avaliar, e nada melhor do que avaliar as coisas à luz da palavra de Deus. Então, portanto, o que é discernimento, né? Discernir, essa palavra tem um significado na nossa língua de conhecer distintamente, perceber com clareza por qualquer dos sentidos, apreciar, distinguir, discriminar, estabelecer diferença, separar, fazer apreciação, julgar, decidir. No verbo grego, essa palavra discernir, ela vem do diácrino, que significa julgamento, distinção ou separação. Somente no Novo Testamento nós podemos encontrar 19 vezes a palavra discernimento. Ela é repetida durante o Novo Testamento. Há um livro do nosso pastor, nosso professor do Seminário Teológico da FATIP, Júlio Sabatiero, junto com o escritor Jorge Barro, chamado Discernimento Espiritual. É um excelente livro, né, para pessoas que buscam, né, aperfeiçoar esse julgamento, esse discernimento à luz da palavra de Deus, né? Então é preciso não somente para nós cristãos, mas para a Igreja de Cristo entender o que é discernimento. Discernimento, né, nós podemos encontrar na palavra de Deus, fazer essa separação através da palavra de Deus, né? Cleóbulo, que foi um sábio que viveu na Grécia no século 7 e 8,
6 e 8 antes de Cristo, ele dizia assim: ao sair de casa, pense no que vai fazer. Ao voltar, examine o que você fez. Ao sair de casa, pense no que vai fazer. E ao voltar, examine o que você fez. Então, nós precisamos em todo tempo, sim, julgar as coisas, separar as coisas. Muitas vezes nós, principalmente nós brasileiros, que temos as emoções afloradas, nós julgamos muito pelas emoções e deixamos nos levar pelo sentimento. Mas não é isso que a palavra de Deus nos instrui, Ela nos ensina a discernirmos com sabedoria, com precisão, julgar as coisas de acordo com a luz que nos é revelada, que está aqui na palavra. E o que não é discernimento espiritual. O que não é discernimento espiritual? Discernimento espiritual não é adivinhação, Discernir não é adivinhar o futuro, não é acertar previsões sobre a vida, sobre a morte. Discernimento espiritual não é astrologia, não é nada semelhante a isso. Discernimento espiritual não se deixa seduzir por ilusões da magia, do intelecto, da capacidade de você criar situações ilusórias. Então, discernimento espiritual não é adivinhação, não é nada relacionado a isso. Bom, discernimento espiritual também não é intuição, Com certeza você já ouviu pessoas dizerem assim: olha, minha intuição nunca falha, Eu estou com uma intuição forte a respeito disso. Isso não significa que essa pessoa tem discernimento espiritual, A característica básica da intuição é a não racionalidade, é o sentimento que fala, A pessoa sente e logo ela passa a agir. Então a pessoa que tem a intuição, ela parte do princípio, que ela age pelos seus sentimentos, a respeito das coisas das outras pessoas, A intuição humana, ela é importante e útil, porém ela não pode substituir o discernimento espiritual. Muitas pessoas confundem, intuição com a voz do Espírito Santo, e aí nós precisamos tomar cuidado, porque muitas pessoas tomam decisões, deixam suas vidas serem guiadas porque pensam estar ouvindo a voz de Deus, e na verdade estão tendo uma intuição daquilo, e muitas vezes, na maioria das vezes, acabam se machucando, espiritualmente, fisicamente, acabam se desviando dos caminhos de Deus, acabam indo para longe do caminho de Deus porque procuram em si o discernimento, sendo que a palavra nos instrui a buscar nela o discernimento. Discernimento espiritual também não é oportunismo, Aqueles que se aproveitam das circunstâncias mais delicadas da vida das pessoas para lucrarem com isso, Existem pessoas que conseguem fazer leituras corporais, Existem pessoas que sabem dominar essa prática, saber quando a pessoa está nervosa, principalmente as pessoas que trabalham com adivinhação, Saber quando a pessoa está nervosa, Eles fazem uma leitura dos movimentos, das expressões faciais, da maneira de falar, da maneira de se expressar. Então essas pessoas usam essas técnicas para dar a impressão que são pessoas com poderes sobrenaturais e acabam enganando as pessoas, acabam levando o dinheiro, deixando essas pessoas na ruína. Então, discernimento espiritual não é oportunismo, e infelizmente nós estamos encontrando muito disso em muitas igrejas, onde se tem a tal revelação. Tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos discernir, ter discernimento espiritual, que nem toda revelação provém de Deus, provém da sua palavra. Se não estiver confirmada na Bíblia, através da palavra, é cilada, é engano, do nosso inimigo. E
segundo a palavra de Deus, discernimento espiritual, então, é você ter essa ação crítica. Crítica no sentido de você analisar. O cristão precisa analisar os fatos, iluminado pelo Espírito Santo, para buscar a verdade, né? E vivenciar a vontade de Deus. Então, o discernimento espiritual na prática da vida de um cristão, ela é uma ação crítica. Não julgar com maldade, mas avaliar os fatos. Avaliar os fatos, não deixar que as emoções se sobressaiam, né? É preciso sim avaliar os fatos, né? Eu acho interessante quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, e vemos o Evangelho de Lucas, tanto o Evangelho de Lucas quanto Atos dos Apóstolos, como Lucas, ele foi preciso nos detalhes, né? A sua pesquisa, Lucas, sendo um discípulo de Jesus, ele não se deixou levar pela emoção e acabou escrevendo qualquer coisa, mas ele foi pesquisar, né? Ele foi averiguar, ele foi crítico, né? Então, algumas coisas que você lê no Evangelho de Lucas, em Atos dos Apóstolos, você não vai encontrar nos outros evangelhos, né? A precisão com que Lucas escreveu, né? Então, ele teve discernimento de entender, né, que as pessoas que iriam ler aquele escrito, né, que iriam ler aquilo que ele estava escrevendo, era além do seu tempo, era coisa para séculos, os séculos vindouros, né? Então ele teve esse pensamento de deixar tudo precisamente gravado ali, né? Toda a verdade. Discernimento espiritual também é uma ação do cristão iluminado pelo Espírito Santo, né? Não é exercido pelo intelecto somente, mas é uma ação humana caracterizada pela presença e atuação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem ali o total domínio, né, sobre as nossas vidas em relação ao discernimento, né, daquilo que nós fazemos. O Espírito Santo fala conosco e ele nos orienta através da palavra. Uma ação do cristão em busca da autenticidade, ou seja, da verdade, né, é o exercício da verdade conosco, com o próximo e com Deus, sendo a luz neste mundo de trevas, imitando a Cristo. Ou seja, o discernimento espiritual sempre irá apontar para o caráter de Cristo, para o que Cristo iria fazer nessa situação, qual foi a atitude de Jesus Cristo nesse momento. Então sempre irá apontar para Cristo. E por último, né, discernimento é uma ação de vivenciar a vontade de Deus. Discernir a vontade de Deus conduz ao seu exercício influenciado no proceder da igreja e do mundo. Então essa é a primeira parte que nós iremos aprender a respeito de discernimento, né, estabelecendo critérios. No nosso próximo encontro com a palavra, nós iremos dar continuidade, né, a esse estudo a respeito de discernimento. Para nós encerrarmos aqui, eu deixo a frase de um autor que ele é desconhecido, porque ele é um provérbio árabe, e ele fala assim: a primeira vez que você me enganar, a culpa será sua. A primeira vez que você me enganar, a culpa será sua. A partir da segunda vez, a culpa será minha. Olha que interessante. Na primeira vez, a culpa é da pessoa que usou de maldade. A partir da segunda vez, a culpa será minha, que fui inocente demais em cair no engano novamente. Então, queridos irmãos e irmãs, que esse discernimento espiritual esteja conosco em nossa vida através do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, parte 2, falando a respeito de discernimento, né? Estabelecendo critérios. Deus os abençoe, um forte abraço e até lá.
Quero seguir o caminho que tu tens traçado pra mim e trilhar pela tua palavra, que é a verdade em mim. Essa verdade que me liberta, me faz andar em tua vontade. Assim posso ser